Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastas e rastas. Estamos aqui em mais um Pergunta ao Rastro, onde as pessoas enviam suas perguntas de maneira privada ao Rastro e o Rastro procura responder de acordo com o melhor do seu entendimento. Temos aqui uma pergunta enviada por Ladijane, do Sítio dos Pintos, e ela me pergunta: Rasta, todo Natal tem um primo metaleiro em pata foda querendo cagar minha festa. Ele diz que a festa foi a apropriação cultural do Yule, que Jesus é só a mesma história regurgitada de deuses como Krishna, Mitra, Horus. Como eu faço para um corno desse não crocodilar o meu Natal? Ladijane, meu amor, eu conheço bem esse tipo. Ele fica ali, ó, no top 5 daquelas vulgaridades sazonais que desagradam o Nosso Senhor. Ali, ó, junto ao salpicão com uva passa, o Roberto Carlos especial de Natal e o hábito de usar bermuda e boné nas festividades. Ladijane, esse negócio de Yuri e Yuli é o meu cu, tá certo? Primeiro que na época de Constantino, os romanos não sabiam nem que caralho era Yuri, certo? Você poderia até fazer o caso de que o Natal competiu com a Saturnália romana, mas isso é sem levar em consideração as transições de calendário, do Juliano para o Gregoriano, os 10 dias da Idade Média e os anos bissextos. Em segundo lugar, qualquer povo que já plantou uma porra de uma samambaia celebra alguma coisa nos equinócios e nos solstícios, entendeu? Como nem a Bíblia, nem o Credo dos Apóstolos menciona nada sobre a data exata do nascimento de Jesus, a igreja na época resolveu celebrar num dia que ficasse bom pra todo mundo, né? Isso é normal, porra. Isso não é apropriação cultural, isso é agricultura, caralho. Agricultura, que é um negócio que isso tu só não conta como fator porque tem em algum lugar em 2019 tem algum peão cristão dando duro da lavoura ao caminhão para que o alimento chegue aí no teu supermercado, Tupinivique, filho de uma puta. Certo? Então, onde tu é Ragnar e Flock, eu sou Cabral e Camões, irmão. E digo que pagão é a minha rola na tua mão e Azatru é a minha no teu cu. Agora vamos concentrar nesses deuses aí que a galera tenta forçar em cima do nosso Baby Jesus, tá certo? Krishna. Krishna é bom falar porque as fontes tem bastante e a religião sobrevive, então é mais fácil evitar aquelas confusões, né? Você tem o Mahabharata, você tem o Harivansha, o Vishnu Purana, Bhagavata Purana e por aí vai. Então vamos lá, nascido de virgem. Porra, Krishna é o 8º filho de Vasudeva e Devaki. Devaki já não era virgem, né, irmão? Isso aí é Virgem Maria que rombo. E não tem nada que ateste que foi uma concepção imaculada. Simplesmente Vishnu encarnou na criança, entendeu? Então, aí você pega e tem esses filhos da puta, tipo Christopher Hitchens, né? Ele plagia uma fonte de um livro ateísta de 1930 chamado Essays on Free Thinking, de um cara chamado Chapman Cohen. E ele chama a mina de Devaka, tá ligado? Até o typo ele copia. E ele usa como fonte para o Virgin Birth de Krishna. Isso é mentira. Já tem o outro, que é o Kersey Graves, que é o pai dos chamados Free Thinkers. É um Quaker reformado, tá ligado? Tipo, se revoltou contra a fé dele e resolveu publicar um livro que é tipo a coqueluche desses zeitgeists da vida, que chama The World's 16 Crucified Saviors. E ele chama a Devaki de Yasoda, porra. Yasoda é a mãe adotiva de Krishna, né? Quando Vasudeva e Devaki concebem Krishna, eles têm que dar eles para ele não, porque eles estão sendo perseguidos, né? Então é como se eu fizesse um livro pagando de bacana falando sobre o Senhor dos Anéis e eu dissesse que Bilbo é o pai de Frodo, né? O pai biológico de Frodo. Fonte Águas de Lindóia, né? Nascido em 25 de dezembro. Essa é a melhor. Irmão, a celebração do Krishna ocorre no final do verão ou no início do outono. É no mês Bhadra, no norte da Índia, ou Shravana, no sul da Índia. E a ideia de que o aniversário dele é celebrado no dia 25 de dezembro é uma suposição falsa desses mesmos free thinkers de língua inglesa que dizem que o Shravana corresponde ao nosso dezembro, quando não corresponde. Crucificado.
Krishna morreu quando o caçador Jara, meu irmão, atirou no pé dele, certo? Na maioria das histórias foi um acidente. Ele confunde Krishna com um veado. Krishna tá ali meditando na árvore e pensou que era um veado. Mas tem uma outra história, uma só, que diz que Jara é um demônio que tá puto com Krishna porque ele matou ele numa vida passada. Não. Morreu pelos nossos pecados. Irmão, Krishna morreu por causa de 2 maldições que castaram contra ele. E ele falhou no save de fortitude. Foi um dia ruim nos dados, acontece, irmão. Uma foi a maldição da viúva Gandhari, porque ele não parou uma batalha que terminou matando os filhos dela e o exército inteiro, quase. E a segunda foi a maldição dos Brahmanas, por causa de uma pegadinha que o filho de Krishna, Samba Juliana Samba, pregou em uns clérigos sinistros. Tipo, ele se vestiu de travecão mesmo e chegou lá e disse que estava grávida e pediu para um dos clérigos adivinhar se o tolete era menino ou menina. Aí, irmão, tu tá pedindo, né? Porque seja no caso mítico ou no D&D, você não fode com clérigo, né, irmão? Não fode com clérigo. Dá jar pra todo mundo. E essa praga que veio dessa brincadeirinha fudeu o clã de Krishna inteiro. E aí você passa o cocô no quest, né? Bom, ressuscitou e ascendeu aos céus. Veja, o espírito de Krishna ascende, é verdade. Mas o corpo dele fica na terra e é cremado, porra. Se isso é de alguma forma parecida com a história de Jesus, é só nessa porra desse Jesus descafeinado que os espíritas, né, essa religião de funcionário público acredita. Porque o Jesus da Bíblia, porra, ele ressuscita de corpo inteiro. A galera vai lá, toca nele, ceia com ele. O que essa galera faz é tipo o que Peter Jackson fez com o nosso querido Faramir do livro, ou com o nosso querido Glorfindel, né, que botou Arwen ali pra fazer o papel do nosso querido elfo lendário, né? Terminando Krishna, vamos passar para Mitra, certo? A história desse daí é mais confusa, viu, irmão? Porque tem muito pouca gente que dá para você chamar de autoridade nos chamados estudos mitraicos. E talvez a maior dela, o John Reynolds, ele morreu em 2018, morreu no ano passado. E ele sempre lamentou a dificuldade imensa de você chegar em qualquer conclusão sobre o assunto, porque por causa da quantidade de matérias que você tem que dominar, fora os dados arqueológicos. E até 1947 era praticamente um cara só tentando desbravar isso daí, um cara chamado Franz Cumont. Por que caralho eu tô falando dele? Porque esse cara baseou a pesquisa dele inteira sobre a suposição de que Mitra, o Mitra que os romanos celebravam era o mesmo Mitra das religiões indo-iranianas e do zoroastrismo. Suposição essa que terminou sendo provada como falsa por pessoas como o John Reynolds. Esse pessoal já sabia que não tinha essa continuidade entre esses Mitras, né? Então, o Mitra raiz, ele teve algumas versões. De maneira geral, ele era tipo um deus tunado que cuidava da manutenção dos contratos. Ou seja, se algum rei ou senhor de terra quebrava um contrato, ele vinha lá numa carruagem puxada por uns javalis tunados e tocava o puteiro. Daí veio o zoroastrismo e ele virou uma espécie de mediador entre as duas autoridades, Ahura Mazda e Ahriman, que eram o bem e o mal, respectivamente. Ele também parece que era uma espécie tipo de Uber interdimensional que escoltava os demônios para o submundo. E dizem, inclusive, aí que ele deixou essa carreira quando o governo do submundo quis regulamentar a profissão e cobrar impostos. Daí, meu amigo, desse Mitra até o Mitra peão de barreiros dos romanos, aquele que é retratado lá lutando com o touro sinistro, aí, meu amigo, foi uma suruba daquela que nem DCE de Ciências Sociais já viu. Então, vamos para as comparações. Nascido de uma virgem. Veja, o Mitra romano nasce adulto, porra. Diretamente de uma pedra, tunado. O que, porra, me faz pensar sobre a compulsão sexual dessas pessoas que defendem essa tese, né? Aí, existe uma galera, velho, de uns sites obscuros, assim, tá ligado? Que eles acreditam... Estão tentando forçar, na verdade, que a Yasata indo-persa, Anaíta ou Anahita, eu não sei como pronuncia direito, seja a mãe do Mitra do zoroastrismo. Mas não existe nenhuma informação direta e existem inúmeras versões de Anahita, porque esses deuses foram usados depois, foram usados pelos babilônios. Ela é, em algumas vezes, associada à fertilidade, e daí criou-se a ideia de mãe. E
tem um certo momento que ela passa a ser fundida com a deidade Ishtar, né? E ela é, às vezes, identificada como pura. Mas daí para ser virgem e ser mãe de Mitra é um salto, meu amigo, que precisa de um cherry picking assim monstruoso. Vamos pro próximo passo. Nascida em 25 de dezembro. Porra, irmão, acho que tá na hora da gente parar com isso aí, né? Porque nenhum desses caras nasceu em 25 de dezembro. Vocês precisam parar de confundir festividade com parto. Porque senão os historiadores do futuro, meu filho, vão pensar que a maioria da humanidade nasceu no sábado à noite, onde tudo pode mudar. Bom, teve 12 discípulos. O Mitra iraniano, ele tem um companheiro, Varuna, certo? E o Mitra romano, ele tem 2 companheiros que são meio que versões menores dele. Tipo, estão os 2 ali segurando uma tochinha, uma para cima, outra para baixo. Cautes e Cautoprates, né? Daí tem uma figura do Mitra romano matando o touro, que é testemunhada por 12 figuras humanas. Mas porra, daí essa pintura, você deduzir que o cara teve 12 discípulos, é um telefone sem fio e é uma especulambação da puta que pariu, né, irmão? Bom, morto por 3 dias e ressuscitado. Caralho, velho, vocês mataram o brother e esqueceram de avisar, porque esse evento é fonte de águas de Lindóia, não tem morte de Mitra. Bom, daí vamos deixar Mitra de lado e vamos passar para Horus, né? Então esse aí, ele é o preferido, meu amigo, ele é o preferido da ateusada militante, porque tem aquela lacrada do porra do Bill Maher em Religulous. É um filme que essa galera ama, né? Em que ele chega para um cristãozinho que tava lá de boa e ele manda: mas a história de Jesus não é original. Aí o tiozinho olha para ele e diz: é o cu de quem, rasta? Aí ele vem, né, tipo, não, escrito em 1280 a.C., o livro dos mortos descreve um deus, Horus. Aí, Horus é o filho de Osíris, nascido de uma mãe virgem. Ele foi batizado em um rio por Anupe, o Batista, que depois foi decapitado, né? Como Jesus, Horus foi tentado no deserto também, curou os doentes, os cegos, exorcizou demônios e caminhou na água. Ele ressuscitou Azar, e Azar traduz para Lázaros. Ele também tinha 12 discípulos. Sim, Horus foi crucificado primeiro e depois de 3 dias, 2 mulheres anunciaram: Horus, salvador da humanidade, ressurrecto. Isso aí, meu amigo, o cara botou o ponto, soltou no quebrando teu cu ali e a galera, pronto, refutou. Bom, de acordo com o Oxford Essential Guide to Egyptian Mythology, o livro dos mortos é a cabeça do meu pau, irmão, porque não tem um livro dos mortos oficial. É uma caralhada de coleções de spells egípcios que foram descobertos em tumbas, porra. Daí tem um label em árabe que nomeava livro dos mortos por causa disso, por ser achado em tumbas, né? Mas não é que tá lá o livro dos mortos, né? Você consegue compilações de alguns desses textos. Bom, antes de eu começar a adereçar os claims que o Bill Maher faz, além desse, é importante deixar claro que o que se sabe sobre Horus vem, na verdade, de uma gama, uma caralhada imensa de fontes arqueológicas e de histórias que se popularizaram de maneiras diferentes em diferentes épocas e lugares num período de 5.000 anos de história. Isso aí até as minhas hostas de estimação hão de esperar, né? Porra, é um período gigantesco de Egito. Aí, as tentativas de projetar Horus em Jesus são basicamente a galera pegando um pedaço daqui e dali de mitos de épocas diferentes, de lugares diferentes e costurando aquele negócio, né? Aí vai lá, faz o costuramento em todo. E os cristãos da época não tinham nem o que fazer, porque o conhecimento que eles tinham do Egito nessa época era o que tinha disponível na época. Então, porra, vamos começar. Nascido de uma virgem. Veja, acredita-se que a mãe de Horus é a deusa Ísis, correto? E o marido dela, Osíris, foi morto pelo inimigo dele, Seth, o deus do deserto, né? E depois ele foi desmembrado, porra. Aí Ísis conseguiu juntar todos os pedacinhos, menos o pinto do dito cujo. Que o pinto foi jogado no Nilo e foi comido pelos bagres. Ou seja, deveria ser chamado de peixe-rola o bagre, né? Ísis
ela usa os poderes dela para ressuscitar Osíris e ela usa um falo dourado temporário, meu amigo. É um pinto de ouro, um pinto de ouro. Eu tenho até medo de dar essa ideia e aparecer um monte de jogador de futebol e artista de hip hop fazendo pinto de ouro agora, né? Mas isso aí, vamos combinar que não é um virgin birth, né, Rasta? Então, batizado em um rio por Anup, o Batista. Puta que pariu. Eu poderia trocar por Arnaldo Batista e ninguém ia dizer nada, porque essa referência não existe, né, porra? Ela foi fabricada por um poeta e egiptólogo amador lá do século XIX, chamado Gerald Massey. E depois vem um maluco chamado Murdoch e fala que esse Arnaldo é Anubis. E aí ainda pula para fazer um paralelo entre Anubis e João Batista. Eita, Anubis, Arnaldo Batista, deu bilhão, hein? Mas enfim, os egiptólogos não acreditam nisso aí não, porra. Como Jesus, Horus foi tentado no deserto. Puta que pariu, essa é de fuder, velho. Horus lutou contra Sete, irmão, o deus do deserto, o mesmo que mata Osíris lá em uma das histórias. Porque ele queria matar Horus, porra. Ele não queria tentar Horus. Satanás não queria Jesus morto, não, porra. Muito pelo contrário. Ele queria que Jesus não se sacrificasse e aceitasse tornar-se rei político dos homens, né? Escolher o mundo terreno em vez do mundo espiritual. A promessa do o meu reino não é daqui. É o que Jesus fala, né, porra? Aí, porque Satanás queria provar para Deus que ele conseguia transformar até a mais perfeita criação dele num estatista, num funcionário público de merda. Bom, curou doentes, cegos, caminhou em água, expulsou demônios. Esse aí é foda, viu? De todos, o primeiro claim que tem um mínimo de sentido desse daí é um que tá no... É o primeiro, porque no Metternich Stela, que é um mural que faz parte da coleção aqui do Met em Nova York, é lindíssimo por sinal. Ele tem uma história em que Horus é envenenado por Seth e Isis pede a Thoth, né, que acreditam Hermes Trismegisto, ou Mercúrio, né? Ela pede para Thoth que o ressuscite. E os egípcios usavam esse spell para curar pessoas e acreditava-se que o espírito de Horus entraria nos doentes e eles se curariam da mesma forma que ele foi curado. Isso é bem diferente da turnê do SAMU que Jesus fez ali pela Galileia, né? Então, ergueu Azar dos mortos. E Azar traduz para Lázaro. Veja, irmão, Azar, na verdade, se relaciona com Osíris. Osíris é Osíris, né? É a transliteração grega do nome egípcio Azar. E Osíris foi morto por Sete, certo? E trazido de volta por Ísis para fazer Horus. Não foi Horus que ressuscitou Azar, foi a mãe dele, porra. Lázaro, na verdade, é uma derivação do nome hebreu Eleazar, que significa Deus ajudou. E até agora tem nos ajudado. Ah, ele também teve 12 discípulos. Isso aí é outra mentira de Gerald Massey, que ele aponta um mural que mostra os 12 que colhem. Mas Horus não tá lá, porra. Né? Ah, e ele foi crucificado primeiro. Meu irmão, não existe evidência de que os egípcios crucificavam. E as pessoas que defendem essa patuscada, essa pantomima, esse sonho de uma noite de verão, o fazem por imagem de Horus, assim, com os braços abertos. Se for assim, porra, aí para o mundo que Jim Morrison foi crucificado também, né? Então é o seguinte, eu espero que depois dessa trabalheira vocês possam curtir o Natal em paz, sem uva passa, sem boné para trás, sem bermuda, e que Deus os abençoe, ok? Do qual a história de todos nós é contada todos os dias, e que Ele os ajude a estar sempre amanhã, às 9 na praia, uma melancia de meia hora, se não chover. Um beijo do Rasta. Feliz meu pau pra todo mundo.